A paz do Senhor, hoje domingo, dia 4 de outubro de 2020, né? Domingo a gente sempre fala duas vezes e hoje eu estou falando aqui pela segunda vez, né? E vamos comemorar daqui a pouco, celebrar a Santa Ceia do Senhor, né? Cada um em comunhão de maneira virtual, mas estaremos comemorando a Santa Ceia do Senhor. A gente está lendo esses dias, estamos saindo do Antigo Testamento, Malaquias, e entrando no Novo Testamento, né? Então a gente está falando aí esses dias sobre o início, a história, como que estava o judaísmo, quais eram as questões a serem resolvidas como país, como povo, como religião, as coisas que estavam acontecendo lá na época, no lugar, no ambiente em que Jesus havia escolhido para nascer, né? Como fala em Gálatas capítulo 4, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus nasceu, né? Deus enviou seu Filho para que nascesse de mulher e para que nascesse da lei. Então, e a gente tem visto esse momento e o que significa. E agora, falando mais do livro de Mateus, hoje a gente já começou a falar de manhã, falei que Mateus foi escrito possivelmente na região da Antioquia. Antioquia era uma cidade muito conhecida da época, né? Tinha várias Antioquias, mas essa Antioquia é aquela da região da Síria, hoje seria mais ou menos a região da Turquia, né? E você tinha três grandes cidades na época: Roma, Alexandria e Antioquia. E possivelmente Mateus estava ali com judeus na sinagoga da Antioquia, que era uma sinagoga famosa, muito frequentada, e todos os cristãos, quando houveram as perseguições lá em Jerusalém, eles fugiram, e um dos locais, né, que eles ficaram escondidos lá, protegidos, foi em Antioquia. E Mateus escreveu esse livro mais ou menos entre 50 e 70 depois de Cristo. Mateus, ele escreve para o judeu. Ele o seu grupo, né, que ele está escrevendo, expondo a palavra de Deus, é para o judeu. Daí ele fazer tantas citações no Antigo Testamento. Dos 4 evangelhos é o Mateus quem mais cita o Antigo Testamento, exatamente textos que falam do Jesus rei. Por isso que você tem nas parábolas, e daqui a pouco a gente vai passear pelas parábolas, e você tem nas parábolas que o reino dos céus é assim, é como tesouro, é como uma pérola, e você tem muitas comparações com o reino. Uma outra coisa que é da particularidade de Mateus, ele era um cobrador de impostos, né? O nome dele era Levi, o nome judaico de Mateus era Levi, e Levi era cobrador de impostos. Daí ele tem um conhecimento muito detalhado das moedas da época, porque ele dava com dinheiro. Então você percebe também que existem algumas parábolas, alguns eventos que se fala muito de moeda. Por quê? Porque Levi, ou seja, Mateus, era um grande conhecedor. Ele era um judeu muito conhecedor da palavra, da lei de Moisés, muito conhecedor da geografia, e também era uma pessoa muito conhecedora da transição da palavra de Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento e o que significava o nascimento do rei. Jesus, o Messias, Jesus, o rei. Então, dando continuidade, a gente falou também no capítulo 1 hoje sobre que, por essa preocupação, Mateus coloca na árvore genealógica o Senhor Jesus sendo descendente de Abraão, passando por Davi, ou seja, ele era descendente de um patriarca, ele era descendente de um rei Davi, e também era descendente do sumo sacerdote, porque ele também era descendente do sumo sacerdote Arão, porque está na sua árvore genealógica. Então, Mateus está colocando tudo como uma condição sine qua non para que o povo entendesse, principalmente o povo judeu, principalmente o povo judeu, de que
Jesus era o prometido da antiguidade, o prometido dos profetas, dos livros históricos, e que Mateus agora, desculpe, perdão, e que Mateus agora estava refletindo, revelando, né, a pessoa de Jesus. É por isso que Mateus se preocupa tanto em falar da origem de Jesus e se preocupa em falar de toda a história de Jesus, né? Desde o seu nascimento e até quando ele começa com o seu ministério propriamente dito. Eu quero ler uma passagem que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, só para a gente lembrar da história, o que significava uma mulher ser desposada? A mulher, na verdade, uma menina ainda, né? Ela era desposada porque era uma adolescente ou pré-adolescente. Ela era desposada, ou seja, ficava marcada aquele casamento, aquele contrato de casamento. Naquela época se chamava contrato de desposamento, né? E aquele contrato de desposamento era feito exatamente quando já havia uma promessa de um casamento daquela menina com o rapaz, e aquela menina, no seu primeiro ciclo menstrual, o pai e a mãe identificavam o seu primeiro ciclo, pegavam o lençol, assim era a cultura, pegavam o lençol e mostrava para o pai, para o pretendente, né, para o noivo, o futuro noivo, e aquele noivo fazia exatamente como se fosse um contrato, né, vamos dizer, uma intenção de casamento. Isso se chama desposamento. Isso não significa que a noiva poderia habitar com o noivo, não significa. Apenas que o noivo precisaria voltar para sua casa, se preparar tudo aquilo que lhe competia de responsabilidade na época, para poder desposar aquela moça, aquela jovem. Geralmente demorava no máximo um ano, não passava de um ano. E isso era, na verdade, uma questão assim de honra para a família, né? Mostrar o lençol do primeiro ciclo menstrual, a marca no lençol, falando que a menina era virgem, né? E isso era uma questão de honra, não só para a menina, mas principalmente para os pais da menina. Então significa que José já havia acordado, apalavrado, como se diz hoje, né? Já havia concordado e feito realmente essa intenção de casamento com Maria. Só que antes que fosse efetivado o casamento, Maria ficou grávida. E Maria, estando grávida antes de ser realmente oficializado o casamento, isso possivelmente não, com certeza, trouxe uma série de constrangimentos, né? Por quê? Porque a história diz o seguinte, que uma mulher que fosse se casar, né, e que não estivesse virgem, os pais não teriam a sua família em dignidade, em honra. O pai não poderia receber os dotes do noivo. Portanto, os pais da noiva não fariam o chamado enxoval, não terminariam o chamado enxoval. E também não haveria uma festa de bodas, como era de costume, aquela festa grande de 7 dias. Por quê? Porque na celebração, preste atenção, olha como que era o costume. Na celebração, a noiva, durante a celebração do casamento, do matrimônio, o noivo levava a noiva para uma tenda exclusiva para aqueles dias vamos chamar assim, de lua de mel. E quando ela fosse se deitar com o noivo,
e novamente se mostraria o lençol da primeira noite de núpcias. E esse lençol também seria a contraprova de que essa moça estava virgem e havia permanecido virgem durante todo o processo do desposamento. Isso era tão importante que os pais carregavam o lençol, tanto o primeiro lençol do primeiro ciclo, como o lençol da primeira noite de núpcias, para dizer que era uma família de honra, para dizer que a sua filha era de honra, e mostrava para a coletividade, mostrava para a comunidade dentro da própria celebração de núpcias. Então você percebe que Maria não pôde fazer nada disso. Os seus familiares não estavam, com certeza, completamente satisfeitos pelo desfecho que estava acontecendo no matrimônio de José e Maria. Não bastasse tudo isso, José, claro, diante das circunstâncias, ele pensou, bom, vou deixar Maria bem de silêncio, vou embora, porque a lei, ela é, incisiva em relação a isso. Maria corre risco de vida, risco de morte. Então eu vou sair e vou fugir, vou embora. Por quê? Porque José, ele queria carregar a culpa da falta de virgindade de Maria. Então José falou, eu vou embora, fico dito pelo não dito, ninguém fica sabendo de nada, eu levo a culpa e fujo. E assim Maria é preservada. Veja só o amor e a responsabilidade, também a maturidade de José, mesmo não sabendo de tudo direitinho, porque o anjo ainda o visitaria. Por que eu estou falando tudo isso para você? Isso é tão sério na vida de Jesus, que quando você vai lá, e eu vou ler uma passagem aqui rapidamente, João capítulo 8, Jesus está aqui defendendo a sua missão e a sua autoridade no capítulo 8. Lembre-se que João, dos evangelhos, João é quem fala do Jesus espiritual, o Jesus Deus, o Jesus que veio da parte de Deus e ele é o próprio Deus, tá? Então João discorre muito sobre esse assunto, no evangelho de João, que é diferente do evangelho de Lucas, de Marcos e de Mateus. E é diferente no que eu digo na perspectiva, Todos eles falam exatamente a mesma coisa, mas perspectivas diferentes. Então, João capítulo 8, versículo 41 diz assim, só vou ler esse pedaço. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. 30 anos mais tarde, os religiosos ainda insistiam, a boca pequena, quer dizer, nas fofocaiadas de rua, de que Maria havia estado grávida antes de se casar oficialmente com José. E esses religiosos, vamos dizer assim, tentam pressionar Jesus chamando ele de bastardo. Eu estou falando tudo isso porque eu tenho colocado no início dos evangelhos, na introdução e tudo, que a gente tem conversado esses dias, eu tenho tentado colocar versículos de Isaías capítulo 11, porque eu acho o capítulo 11 de Isaías uma preciosidade dentro da palavra de Deus, E eu tenho colocado que é exatamente a revelação daquele que viria 700 anos mais tarde e que Isaías pontua, sublinha tão bem, de maneira tão detalhada. Em Isaías capítulo 11, diz assim, está falando sobre Jesus, claro, que virá, e diz assim, versículo 3, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Versículo 4, agora que eu quero me ater mais. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra.
Então diz assim: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ou seja, por que ele vai julgar com justiça? Lembra que eu falei para você que sempre tem esse paradoxo, justiça e juízo, justiça e juízo. Se para um ele é justiça, para o outro ele pode ser juízo. Ou seja, se para um ele vai defender, ele vai cobrir, ele vai proteger justiça, para o outro ele vai sentenciar, ele vai julgar, juízo. Então, quando fala a respeito de Jesus, do seu equilíbrio, da sua equidade, dos 7 Espíritos do Senhor que se manifestará através dele, conforme Isaías fala, ele julgará com justiça o pobre, ou seja, o pobre será julgado ou será aferido pelo Senhor com justiça, porque na maioria das vezes o pobre nem é considerado. Na maioria das vezes o pobre nem tem voz. Isso era naquela época, isso é na época de hoje. Essa palavra está totalmente contextualizada. E por que, agora, qual a conexão dessas passagens? A conexão é a seguinte: que o pobre aqui não é apenas o pobre por causa de uma condição financeira, material ou profissional, mas é o pobre em relação àquele que é incapaz, que lhe falta recursos, até condições, não apenas financeiras, mas de se manifestar, de falar, que é exatamente o que aconteceu, possivelmente, com Maria durante toda a sua história de vida. Porque Maria, 30 anos mais tarde, depois de tudo que aconteceu, os religiosos da época chamam Jesus de bastardo, diante de todas as evidências de quem era Jesus. E Maria, de maneira resiliente, carregou, né? E ela se auto-intitula bem-aventurada. Então, por quê? Porque ela ainda assim ela era feliz. Por que ela era feliz? Porque ela fez parte da obra, do ministério, dos projetos que Deus tinha para a humanidade, e Maria, como serva de Deus, foi aquela que se apresentou ainda na sua, possivelmente, pré-adolescência, ainda com seus 15 anos, seus 14, 15, 16 anos, uma moça, uma adolescente, uma mulher muito jovem, mas mesmo assim, ela optou por servir ao Senhor, a despeito daquilo que ela sofreria, como sofreu, possivelmente até o fim da sua vida. Então, quando eu falo para você que quando o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, ouve o nosso choro, porque a Bíblia diz que no altar do Senhor o nosso choro tem verbalização. O nosso choro é como se fosse palavra aos olhos do Senhor. Assim é sobre a tua vida, assim é sobre a minha vida, assim é sobre aqueles que estão ao nosso redor. Por quê? Porque ainda que nós não tenhamos voz, ou nos sintamos impotentes diante de algumas coisas que acontecem na nossa vida, fique tranquilo. Nós não perderemos exatamente nada daquilo que Deus tem sobre nós. Por quê? Porque Ele vai cumprir. E porque, no devido tempo, quando Ele quiser, né, da maneira que Ele quiser, Ele se manifestará com a sua justiça sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Então, quando a gente pensa e ora para Jesus e conversa com Jesus sobre as nossas demandas, as nossas contingências, o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa aflição, e nós colocamos diante do Senhor as nossas
né? O nosso desespero, a nossa tristeza, as nossas derrotas, o nosso desânimo, a nossa impotência. Quando nós colocamos diante do Senhor Jesus, Ele não é apenas, mas é de maneira carinhosa que eu estou falando, Ele não é apenas o Deus, não. Ele é aquele que se tornou homem e passou exatamente pelas mesmas dificuldades, as mesmas circunstâncias que qualquer um de nós passamos, e que não temos voz, e que às vezes ou muitas vezes não sabemos a quem recorrer, e dependemos completamente do Senhor e falamos: Senhor, estou nas tuas mãos. Mas isso não é um demérito, isso na verdade é uma grande bênção, porque que bênção, né? Estar nas mãos do Senhor, estar sob os controles do Senhor em todas as áreas, porque nós nos escondemos à sombra do Onipotente, como diz a palavra lá no Salmo 91, e escondidos debaixo das suas asas, com certeza o Senhor nos livrará, o Senhor nos abençoará e o Senhor se manifestará sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, assim como fez no tempo de Maria, e assim como o Senhor acompanhou e ela foi realmente uma pessoa diferenciada, né? E nós que servimos ao Senhor, temos também que enxergar isso nela, né? Às vezes por causa de conflitos religiosos e tal, às vezes nós depreciamos a figura de Maria. E na verdade, Maria foi uma grande mulher de Deus, porque em tudo ela preservou aquilo que um dia o anjo falou para ela. E ela foi mãe, ela educou e ela trabalhou para que o Senhor Jesus fosse, né, criado, desenvolvido na palavra do Senhor e no temor do Senhor. Tanto ela como José, claro, o pai postiço de Jesus, né? Então, isso é maravilhoso, porque quando eu leio e quando você lê uma passagem como essa, você pensa: eu não estou sozinho. Alguém já passou por isso também. Jesus já passou por isso. Mas a palavra diz que ele já venceu todas as coisas. E eu trago essa palavra sobre a tua vida hoje para revigorar os teus ânimos, né? Que a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Por quê? Por que mais que vencedor? Porque ele já abriu, né? Já desbravou todo o caminho. E essa condição está sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família também, os teus queridos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos tomar a ceia do Senhor. Glória a Deus. Aqui tem um pedaço do pão, um copinho de suco de uva, né? E nós vamos tomar diante do Senhor a ceia. A gente tem conversado nesses dias, eu falando de Malaquias, né? E que o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, quando Abrão voltou de uma batalha onde ele conquistou, né? E ele resgatou o seu sobrinho Ló, né? Dos reinos ali, lá de Gênesis capítulo 14, a Bíblia diz que o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque levou o pão e o vinho, estabelecendo através de Abraão e sobre Abraão aquilo que seria a nossa herança, a comemoração da morte do Senhor Jesus. E que a Bíblia diz que nós deveríamos trazer à memória, né, a morte do Senhor Jesus, todas as vezes que nos reuníssemos em nome dele. Então, nós estamos cumprindo a palavra, não por um cumprimento de um dever, mas cumprimento por desejo, por vontade própria, comemorar a aliança que o Senhor tem conosco, em nome de Jesus. Pega o teu pão e diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu te louvo, porque eu tenho o grande privilégio de comemorar a minha redenção, de comemorar o meu Redentor, o meu Remidor e o meu Resgatador,
Jesus Cristo, que se entregou por mim, e no seu corpo de morte, eu fui reconciliado com a vida, eu fui reconciliado com a saúde. Por isso eu declaro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Comamos todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Da mesma maneira, a palavra do Senhor fala que o Senhor, quando ensinou para Paulo, o Senhor Jesus diretamente explicou para Paulo, diz a palavra que da mesma forma, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse, é aliança no meu sangue, É aliança no sangue do Cordeiro de Deus, que se derramou, na cruz do Calvário por mim e por você. A Bíblia fala no livro de Salmos que nós custamos caríssimo para Deus, mas o Senhor Jesus pagou o preço. E glória a Deus por isso. Repete comigo, eu tenho uma aliança com Deus. E essa aliança, ela é eterna. Em Jesus Cristo, o seu Filho, que enviou por mim, e ele veio em carne, habitou entre nós, ministrou, pregou, ensinou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e com Ele eu já ressuscitei também. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória. E o meu Redentor vive. Bebamos todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus, como é bom, um privilégio tomar a ceia do Senhor. Eu acho um momento tão especial, de um privilégio tão grande, eu comemorar a redenção, eu comemorar que o meu Senhor me comprou, Ele te comprou com sangue. E a Bíblia depois diz, e Ele te comprou não para te chamar de servo, mas para te chamar de amigo. Puxa vida, Ele poderia usufruir, se utilizar da sua propriedade, que sou eu, mas Ele não quer. Mas Ele deseja sim que eu o ame, assim como Ele me ama. E glória a Deus por isso, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. E depois de uma palavra como essa, sobre a vida de Maria, assim, pouquinho, sabe, conhecendo um pouquinho da tradição, da história, a gente percebe que o Senhor Jesus realmente sabe o quanto dói. É por isso que a Bíblia diz assim a respeito do povo lá do tempo do Egito, quando o Senhor chama Moisés, e o Senhor fala para Moisés, a aflição do meu povo tem subido até mim. Então, nós somos aqueles que o nosso choro vira palavras no altar do Senhor. Nós somos aqueles que, às vezes, as nossas aflições, as nossas angústias, gritam diante do altar do Senhor. E isso é uma grande bênção, porque a Bíblia fala que você não está só, porque o Emanuel, o Deus conosco, já se manifestou. A Ele toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar diante do Senhor a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Aparecida, oi Cida, tudo bem? Tudo jóia? Deus te abençoe. Sempre oro, viu? Pela tua netinha, teu netinho
e também a tua filha. Deus abençoe todos aí. Bispo Antônio, Deus abençoe também. Fique na paz do Senhor. Suzy, Priscila, a Magda também, Deus abençoe. O Vitor, o Senhor estabeleça a sua glória, o seu poder sobre a tua vida, sobre a sua casa, a sua família. O Senhor te abençoe poderosamente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco diante do Senhor cada vida, cada servo teu, cada família, as quais, Senhor, os teus servos representam aqui, aqueles que estão assistindo agora, ou também aqueles que entrarão de manhã ou à noite, outro dia. Abençoa, derrama-te com a tua graça. A tua palavra diz, ó Senhor, que o Senhor enxerga a nossa aflição, de que o Senhor ouve o nosso choro, de que o Senhor virá em nosso socorro com justiça. E nós nos colocamos diante do Senhor. E nós nos apresentamos diante do Senhor em alegria, dizendo que nós somos bem-aventurados. Por que felizes? Porque nós temos um Deus, porque nós temos um Senhor e nós temos um Salvador. Por isso, Senhor, nós nos derramamos diante do Senhor, louvando e engrandecendo por mais um mês que começa, mais um mês, ó Deus, que o Senhor coloque em nossa vida, na agenda da nossa vida, certamente, para que nós possamos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável em nome de Jesus. Por isso, derrama-te sobre nós, derrama-te sobre cada um dos nossos familiares, netos, filhos, pais, avós, tios, sobrinhos. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te, ó Deus, sobre aqueles que estão passando por situações, um período de enfermidade, dificuldades de saúde. Derrama-te com o teu poder, derrama-te com a tua graça sobre a vida do Vitor, Silene, seus filhos, Bispo Antônio, Mara, Cida. Ó Deus, em nome de Jesus, Eva, em nome de Jesus, derrama-te sobre cada um, move-te dos céus, traz a tua graça, da tua cobertura, do teu mover, da tua vida abundante. Nós vivemos dias difíceis, dias de angústias, de aflição, de medo, de intimidação, de, ó Senhor, tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Em tudo isso, Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor. Cobre a nossa casa, cobre os nossos queridos, cura o nosso corpo, o nosso organismo, em nome de Jesus. Ó Deus, traz a tua imunidade, da tua resistência orgânica, física, emocional. Sara o nosso emocional, sara a nossa mente, os nossos sentimentos. Vem com a tua cura, com a tua saúde. Visita órgãos, corações, artérias, veias, rins, fígado. Ó Deus, visita os olhos. Toca com a tua cura, toca com a tua saúde, revigora, ressuscita, Senhor, os olhos, ó Deus, e todos os elementos que estão dentro dos órgãos dos olhos, em nome de Jesus. Nós repreendemos, ó Deus, a enfermidade, repreendemos, Senhor, todo e qualquer tipo de infecção, declaramos o poder da vida. Visita, Senhor, visita os nossos queridos, visita as articulações, as dores da coluna, as dores nos ossos, nos músculos. Ó Deus de maravilhas, que haja realmente um mover das tuas águas, se derramando, nos rejuvenescendo, nos revigorando, nos tonificando na tua palavra, na tua presença, no teu poder, e nós daremos sempre toda a honra e toda a glória. Deus de maravilhas, vem sobre nós, derrama-te sobre nós, e nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Senhor, em nome de Jesus, são tantos os problemas, as dificuldades, e se não bastasse os problemas, ainda tem a corrupção, o suborno, agentes públicos que se utilizam do cargo de uma maneira completamente escusa, de uma maneira completamente criminosa, são genocidas. Senhor, em nome de Jesus, derrama do teu juízo sobre a nossa terra, derrama da tua justiça sobre a nossa terra, em nome de Jesus. Deus de maravilhas, e ao mesmo tempo,
outros, Senhor, profissionais de saúde, outros profissionais de outras áreas, estão fazendo de tudo para ser instrumentos de vida, instrumentos teus, Senhor, na vida de muitos, trazendo cura, trazendo saúde, trazendo remédio, tantas coisas. Por isso, ó Deus, vem sobre o nosso país, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa transgressão, sara a nossa terra, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Boa semana a todos na paz do Senhor. Abraço para Gigi. Amém, obrigado, Deus abençoe, Bispo Antônio, Deus abençoe. A Gigi está se recuperando bem, beijo, Deus abençoe. Vitor, um beijo para você, Deus abençoe. Cida, Deus abençoe. Márcia, Fábio, beijo para vocês, o Senhor esteja sobre a vida de vocês também, sobre a vida do Luiz, Dona Efigênia, seu Augusto, Senhor, Deus de maravilhas, se derrame sempre sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Bom, até amanhã às 10 horas eu volto, mais com o livro de Mateus, estamos começando aí o livro de Mateus. Beijão, Bispão. Beijo, Vitor, Deus abençoe. Então até amanhã, um beijo para vocês, que Deus abençoe, o Senhor te dê assim um mês de outubro maravilhoso, que seja um período na presença do Senhor, o Senhor abra portas, o Senhor abre as janelas dos céus, o Senhor derrame sobre a tua vida prosperidade, sucesso, vida, saúde, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã às 10 horas da manhã, eu volto aqui com você de novo. Beijo para vocês aí do Facebook.